No Senhor ponho a minha esperança, confio na Sua palavra. Meus irmãos, um bom domingo. Nós estamos no quinto domingo da Quaresma e neste ciclo quaresmal de leituras bíblicas, nós estamos acompanhando a leitura do Evangelho de São João e é interessante como a Igreja aprofunda progressivamente as imagens que o Evangelho nos oferece. Ela nos apresentou a imagem da água, depois da cegueira e da luz, e hoje nos apresenta a imagem da morte e da vida. Com o Evangelho de hoje, da ressurreição de Lázaro, nós vamos perceber que o tema da morte e da vida não é simplesmente uma atividade biológica, mas toca no mais profundo da existência do homem, aquilo que está no seu íntimo, no seu espírito. Por isso nós veremos que essa morte e essa vida de que trata hoje o Evangelho não é simplesmente daquele movimento biológico, mas é também uma dimensão espiritual. Neste domingo também da Quaresma, acontece o terceiro escrutínio daqueles adultos que desejam receber o batismo na vigília pascal. E nós vamos ver que essa dimensão espiritual da morte manifesta também naquele sepulcro, aquele odor insuportável, naquela realidade espiritual paralisada no interior, e que uma pessoa, quando escuta a voz de Cristo, vem para fora, experimenta aquele renascimento, aquela vida nova, e é justamente isso, essa vida nova que Cristo hoje quer nos conduzir e quer renovar nessa Páscoa. O tema da morte não é um tema fácil. Quando ela bate à nossa porta com a morte de uma pessoa querida ou com uma doença grave, nossa ou de outros, quase tateamos a morte. E não é simples enfrentar essa realidade. Se diz na sabedoria grega popular que um homem perguntou a um grande sábio o que deveria desejar na vida para ser feliz. E o sábio, olhando para ele, riu e disse: a resposta é muito dura. Seria melhor nunca ter nascido. Mas, uma vez que vives, é isso e isso é irreversível, então eu te digo, deseja morrer o quanto antes. Essa sabedoria grega, ela se contrapõe à nossa cultura nihilista, a cultura do nada, no qual se vive sem um verdadeiro sentido. Assim, a morte torna-se muitas vezes uma simples tragédia que é somada à nossa vida, como tantas outras. Sabemos que a nossa natureza é mortal, porque uma vez que nós somos unidos de corpo e alma, essa união ela está destinada à corrupção, à dissolução. Por isso a pergunta fundamental não é se morreremos, mas é o que vai acontecer após a morte. Nós iremos permanecer no sepulcro? Ficará tudo no ínferos, ou seja, debaixo da terra? O Evangelho de hoje nos propõe uma resposta diferente. Não estamos destinados a estar debaixo da terra, mas a uma terceira realidade, a um terceiro mundo, Deus. É para lá que nós somos chamados. Entrando, então, no Evangelho de hoje, onde Jesus é chamado por Marta e Maria para curar o seu irmão que está gravemente doente e depois para fazer a experiência do consolo da morte, nós vemos que as irmãs depositavam uma grande esperança na capacidade de cura de nosso Senhor. Mas Jesus retarda a sua chegada, e isso nos faz ver que ele não quer simplesmente curar a enfermidade do homem, mas ele quer dar uma vida nova, a capacidade de ressurreição. E isso vale muito mais do que qualquer cura biológica, física ou psíquica, mais do que nós podemos pedir nas nossas orações. Jesus é muito ligado a essa família, há uma relação de amizade muito estreita. Nós vemos e vamos ver na Semana Santa que Jesus se hospedava em Betânia, na casa desses irmãos, quando ia para Jerusalém. Jesus vai e volta de Betânia a Jerusalém e ali se hospeda. Lázaro, no evangelho que nós escutamos hoje, tem quase um papel secundário. As verdadeiras protagonistas são Marta e Maria, nas quais Jesus entra na dor e depois também na fé dessas mulheres. Elas esperam que Jesus possa fazer algo pelo irmão doente.
E Jesus se encontra em Betara, uma região onde João Batista realizava o seu batismo, que é cerca de 10 quilômetros do território da Judeia. Ou seja, Jesus poderia ter chegado muito rápido no vilarejo de Betânia. No entanto, ao saber da doença do seu amigo, ele permanece ainda 2 dias, ainda passa na Judeia antes de chegar até Betânia. Esse atraso voluntário de Jesus nos faz perceber que Deus não está tão interessado nas coisas pequenas da vida deste mundo. Ele quer resolver o grande problema da vida, o enigma do nada e da morte. Estas são duas realidades que marcam a nossa existência. O nada. Nós nos perguntamos por que viemos a essa existência? Por que não permanecemos no nada? E uma vez que existimos, por que nós caminhamos para a morte? E depois da morte nós vamos voltar ao nada? Vale a pena ter saído do nada para retornar a Ele? Diante desse mistério, Jesus não apenas quer nos consolar, mas Ele quer vencer a dor da nossa existência. Ele quer vencer a nossa morte eterna. Quando Jesus chega, não entra no vilarejo de Betânia, mas permanece à porta, e Marta vai ao seu encontro. E é significativo que já seja o 4º dia da morte de Lázaro. Naquela época, acreditava-se que a alma poderia voltar ao corpo até 3 dias depois da morte. O 4º dia era o sinal certo de que a pessoa estava realmente morta. Nesses dias fazia-se vigília. Imaginemos muita gente que passava na casa, muitas conversas, comida, quase um modo de anestesiar a dor daquela família enlutada. Assim como acontece hoje, Marta, ao encontrar Jesus, o interpela. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma pergunta da humanidade de todos os tempos. Se Deus existe, por que Ele permite a morte? Por que permite o mal, o sofrimento, a dor do inocente? A irmã mais velha de Lázaro diz que já não é possível remover a pedra, porque o corpo já cheira mal. É uma imagem forte. Todos nós temos um cadáver interior que exala morte por causa do pecado. Às vezes a nossa alma não é bem apresentável. E, no entanto, Jesus chama Lázaro para fora. Ele não nos ama quando nós estamos perfeitos, agradáveis, perfumados, mas Ele vem amar-nos justamente na nossa parte mais corrompida, aquela que queremos esconder, aquela que colocamos debaixo do tapete. Se nós chamamos isso de morte, Jesus chama de segundo nascimento. Isso é o batismo, uma nova vida. Maria havia permanecido no vilarejo, mas depois que Jesus conduz Marta a uma fé mais alta, não simplesmente a crer na ressurreição futura, no último dia, mas a reconhecer que Ele é a vida. Marta vai até a sua irmã e comunica-lhe essa esperança. Esse é o mesmo movimento que todos nós somos chamados a fazer na comunidade cristã. Com a consolação que nós recebemos de Cristo, somos chamados a consolar todos aqueles que se encontram em alguma aflição. E as lágrimas de Maria tocam profundamente o coração de Jesus. E é justamente quando ele é tocado pela dor daquelas irmãs, pela morte do amigo, que ele realiza o grande sinal da vida de Lázaro. Isso nos mostra que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Jesus entra na dor, participa do luto e, ao mesmo tempo, ele revela que o seu poder criador ainda carrega um espaço de compaixão de Deus por nós. Quando o Evangelho diz Lázaro, vem para fora, não diz simplesmente que Jesus falou, mas diz que ele gritou. É como se ele entrasse na morada dos mortos e arrancasse aquela pedra com o seu grito. É o que ele fará no Sábado Santo. Descerá à mansão dos mortos e quebrará com um grito as cadeias que amarravam Adão e todos os justos na mansão dos mortos. Não se trata de um grito material, mas se trata do sinal da sua vitória que se realiza e se aplica em cada um de nós. E por fim, irmãos, eu gostaria de recordar uma lápide que tem no Museu Vaticano. É um sarcófago de uma criança, possivelmente do século IV, V, e nesse mármore esculpido tem uma frase: aqui repousa uma criança inocente de nome Cide, de 4 meses e 24 dias, chamada por Deus
para o mundo da paz. E é interessante a imagem esculpida nesse sarcófago. Tem uma cruz, onde tem no meio dessa cruz uma coroa de louros, sinal da vitória. Depois, no meio da cruz, tem as duas letras do alfabeto grego Chi, Rho, que simbolizam o nome de Cristo. Ao lado, na haste vertical, nós temos duas pombas que bicam a coroa, como se alimentasse dos frutos da redenção, se apropriando da vitória de Cristo na vida delas. E depois um detalhe interessante é que nós temos as duas letras do alfabeto grego que inicia e termina, o alfa e o ômega, e justamente o alfa e o ômega simbolizavam no mundo antigo a vida do homem sobre essa terra, o início e o fim da vida nessa terra. Mas nesse sarcófago está escrito, na verdade, primeiro ômega e alfa. E por que está ao contrário o modo de colocar essas duas letras? Porque esse é o grande sentido da vida cristã. A morte não é o fim, mas é o início de uma vida plena e definitiva. A vida eterna já começou em nós, irmãos, no batismo. E é isso que nós renovamos em toda a vigília pascal. Bebemos daquela água cristalina da fonte batismal, reconhecendo que a eternidade já palpita em nós, já dilata o nosso coração para uma vida após a morte. Que o Evangelho deste domingo nos ajude a abrir o nosso olhar para uma esperança, para um mundo que não se limita à nossa sepultura, mas que abre a uma dimensão do céu. Meus irmãos, tenham todos uma boa semana e Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.